Este trabalho que você vai ouvir agora tem por título Perguntas e Respostas. Por quê? Porque é uma poesia feita em perguntas e respostas, estrofes de 6 linhas ou sextilhas. Uma estrofe faz a pergunta e a próxima dá a resposta, de modo que é apropriado ser lido ou recitado por 2 pessoas, em que a primeira faz a pergunta e a segunda pessoa faz a resposta. Portanto, eu, J. Souza, vou declamar esta poesia em parceria com Eduardo Araújo. Meu amigo Eduardo, agora neste momento, vou fazer-te umas perguntas, por favor, fique atento, que eu vou saber agora se tu tens conhecimento. Amigo, pode fazer a pergunta que quiser, que garanto responder conforme você fizer. Garanto não responder só a que eu não souber. Primeiro eu te pergunto em alta voz e bom tom, só para saber se você foi um estudante bom. Me diga agora quem foi Alberto Santos Dumont? Santos Dumont foi um homem da nossa grande nação. Ele inventou o relógio e também o avião. Por isso é considerado o pai da aviação. Meu amigo, meu colega, vê se tu não me enrola. Vou fazer-te outra pergunta, mas responda com bitola. Diga onde é que fica a sede da Coca-Cola? Eu não vou lhe enrolar, vou atender seus pedidos. A sede da Coca-Cola é nos Estados Unidos. Na cidade de Atlanta, tenho isso em meus sentidos. Vou fazer-te outra pergunta, pois acho que é comum. Espero que tu responda sem ter gaguejo nenhum. Me diga em qual ano foi fundada a Fórmula 1? Eu lhe respondo agora, com força e com afinco, porque quando a coisa é séria, eu sou sério e não brinco. A Fórmula 1 foi fundada no ano 45. Dos homens que são sabidos, com certeza eu tô no rol. Faço-lhe outra pergunta, dê a resposta a meu prol. Diga qual foi o país que inventou o futebol? Pergunta que alguém me faz, comigo não se emperra. Vou lhe responder agora, como alguém que não erra. Futebol foi inventado no país da Inglaterra. Eu sou homem estudado e quero que você veja. Para lhe fazer pergunta, minha língua não gagueja. Me diga em qual país foi inventada a cerveja? Eu, para lhe responder, não quero usar de manha. Respondo sua pergunta como quem não se acanha. Cerveja que é boa foi inventada na Alemanha. Vou fazer-lhe outra pergunta em menos de 1 segundo, para você me responder, mas não como um vagabundo. Diga em que ano foi fundada a Copa do Mundo? Você pediu na pergunta, que na resposta eu não minta. E para responder essa, não aperto nem a cinta. Fundaram a Copa em 1930. Me diga de onde são, sem mentira e sem lorota, essas 3 fábricas de carro, Ford, Fiat e Toyota. Se você não responder, é porque é idiota. A Fiat é da Itália, eu não tenho dúvida não. A Ford é americana, digo com satisfação. E a sede da Toyota é no país do Japão. Vou fazer-lhe outra pergunta com um prazer bem profundo, e quero que tu responda em menos de 1 segundo. Diga qual é a maior liga esportiva do mundo. Nessa pergunta, amigo, eu nunca me enganchei. E vou lhe dar a resposta sem demora, porque sei que a maior liga esportiva do mundo é a NBA. Outra pergunta lhe faço, porque esse é meu plano. Quero que você responda certinha sem ter engano. Diga quantos ossos tem no corpo do ser humano? Para lhe dar essa resposta, eu não vou fazer esforços, porque já estudei tudo sobre os corpos nossos. Cada um de nós possui 280 ossos. Eu agora lhe pergunto ligeiro no verso meu. Espero que tu respondas bem rápido no verso seu. Quantos países existem no continente europeu?
A resposta eu lhe dou nesses meus versos felizes. E a resposta que dou é dentro das diretrizes. Existem em toda a Europa 49 países. Vou fazer-lhe uma pergunta que talvez lhe cause guerra. Espero a resposta certa. Cuidado, vê se não erra. Diga o nome e onde fica o maior pico da Terra. Em uma pergunta dessa, eu também não passo mal. O maior pico do mundo, que tem fama mundial, é o Everest, que fica entre a China e o Nepal. Vou fazer-lhe uma pergunta que é mesmo uma faceta. Quero que na resposta erro você não cometa. Quais são os 8 países mais ricos desse planeta? É os Estados Unidos, a França e a Alemanha, a Rússia e o Japão, a Itália e a Espanha, e também a Inglaterra, junto com a Grã-Bretanha. O nosso Brasil está entre as maiores nações. Ele se divide em 5 grandes regiões. Me diga os nomes delas, agora em seus versos bons. Vou lhe responder agora, sem precisar fazer teste. As 5 regiões são o Norte e o Nordeste, o Sudeste e o Sul, e a 5ª Centro-Oeste. Diga o nome do político que não era em nada bruto. Ganhou para presidente, mas deixou o Brasil em luto. E não governou o mesmo, nem sequer por 1 minuto. Esse foi Tancredo Neves, um político renomado. Foi eleito presidente pelo povo bem votado, mas antes da sua posse, morreu e virou finado. Agora eu lhe pergunto na sabedoria minha, e por favor você dê a resposta bem certinha. Qual foi que surgiu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Eu vou lhe dar a resposta sem sentir nenhum temor. Surgiu primeiro a galinha, é verdade, sim senhor, porque ela foi criada pelas mãos do Criador. Agora outra pergunta eu lhe faço com amor. Me dê a resposta agora, se você for sabedor. Do telefone, meu filho, diga quem foi o inventor. Eu lhe dou essa resposta de modo muito fiel. E dou a resposta certa, porque esse é meu papel. O homem que inventou o telefone foi Graham Bell. Vou fazer-lhe um pedido em menos de 1 segundo. Me dê agora, vexado, sem se fazer moribundo, nome dos 5 esportes mais ricos que tem no mundo. A resposta eu lhe dou certa, porque isso é comum. É o basquete americano, fraco de jeito nenhum. O tênis também, o boxe, futebol e Fórmula 1. Lhe pergunto com firmeza e com determinação. Se a resposta for boa, você é um campeão. Diga o nome da mulher que acabou a escravidão. Vou lhe dar boa resposta, porque não sou infiel. Se eu disser, pode escrever na lousa ou no papel. Quem libertou os escravos foi a princesa Isabel. Eu agora lhe pergunto e não dê resposta triste. Dê uma resposta boa para que a vitória conquiste. Me diga qual é o rio maior que no mundo existe. Eu lhe respondo, colega, e respondo muito bem. E não dou resposta incerta, porque isso não convém. Mississippi é o rio maior que na terra tem. Vou fazer outra pergunta interessante demais, para você responder, se para isso tem cartaz. Me diga agora quais são os 4 pontos cardeais. Você, para perguntar, é mesmo cabra da peste. Porém, eu dou a resposta da pergunta que fizestes. São os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Também vou lhe perguntar com confiança e fé, e só quero a resposta certinha como ela é. Qual o pássaro que voa pra frente também de ré? Eu vou lhe dar, companheiro, a resposta de valor. Esse pássaro é bonito, por ter mais de uma cor. Uns chamam de colibri, outros chamam de beija-flor. Se uma pessoa nasce no Brasil, país de fé, e se cria no Japão, que é muito longe, né? Nasceu aqui, morreu lá, me diga o que ele é.
vou responder a pergunta e não fujo do assunto, porque se dele eu fugir, você me chama bestunto. Quem nasce aqui e morre fora, só pode ser um defunto. Tudo que eu perguntei, tu respondeu sem lundu. Mas eu paro por aqui e sem fazer sururu, que eu não vou passar o dia fazendo pergunta a tu. O que você perguntou, eu respondi sem sufoco. Você para porque quer, ou então porque tá louco. Pra eu dizer o que eu sei, um dia seria pouco. O Brasil sem o piloto Ayrton Senna, escreveu J. Souza, declama ele mesmo. Foi em 1º de maio de 94 anos que o esporte mundial sofreu um golpe tirano, porque perdeu um atleta firme, forte e veterano. Eu estou me referindo de modo especial ao piloto Ayrton Senna, tricampeão mundial, considerado uma estrela da bandeira nacional. Ayrton Senna da Silva era seu nome completo. Desde bem pequenininho, seu esporte predileto era o automobilismo, para ele esporte seleto. Foi no ano de 60 que Ayrton Senna nasceu, na cidade de São Paulo, e ali também cresceu, ao lado da família que tanto amor lhe deu. Senna começou correndo na categoria kart, e daí fez da corrida sua verdadeira arte, que lhe deixou bem famoso e conhecido em toda parte. No kart ele tornou-se uma grande atração, e nessa categoria brilhou e deu emoção, e aos 14 anos na mesma foi campeão. Correu na Fórmula 2000, na 3000 também correu, e nessas categorias muito bem ele se deu, mas correr na Fórmula 1 era o maior sonho seu. Depois Senna conseguiu seu sonho realizar, entrou na Fórmula 1 e se tornou popular nas grandes pistas do mundo, famoso em todo lugar. No ano de 84, Ayrton Senna entrou na riquíssima Fórmula 1 que a ele contratou, e um piloto famoso na mesma ele se tornou. Senna na Fórmula 1 muito feliz começou, correndo na McLaren, máquina que ele consagrou, e em 10 anos de carreira, 3 títulos Senna ganhou. Ganhou seu primeiro título mundial de Fórmula 1 no ano de 88, e sem problema nenhum veio o segundo em 90 e o tri em 91. E número de corridas que Senna participou dentro da Fórmula 1 depois que nela entrou foi 161 corridas que conquistou. E o número de vitórias que Ayrton Senna ganhou? 41 vitórias o campeão conquistou. 65 poles Senna também completou. E 610 pontos Ayrton Senna marcou nos 10 anos em que ele na Fórmula 1 disputou. E por isso o carinho do brasileiro ganhou. E enquanto conquistava o carinho do povão, de inimigos fazia também uma coleção. Entre esses inimigos de Ayrton Senna estão Alain Prost, Nigel Mansell, Schumacher e Nelson Piquet, e outros cujo nome eu não vou citar porque não é muito importante que essa informação eu dê. Ele disputou um título até com Nelson Piquet, que já era campeão, mas Senna o venceu porque, para derrotar campeão, Ayrton tinha com quê? Senna trouxe alegria bastante para o Brasil, porque era um piloto veterano e varonil. Por isso a nossa bandeira honrava com mais de 1000. Sustentando a direção, Senna não temia nada. Ele foi um recordista de vitórias conquistadas, que correr e vencer era sua marca registrada. Cada GP que corria era com muita humildade,
fez muitas ultrapassagens em alta velocidade, causando ao adversário uma angústia de verdade. Na decisão de um título, de forma bem decidida, Ayrton Senna fazia, sem dúvida alguma na vida, todo o Brasil parar para assistir à corrida. Senna foi muito aplaudido não só pelo brasileiro, mas pelos fãs que ele tinha por todo o mundo inteiro. Por isso conseguiu fama, amigo e muito dinheiro. Nos circuitos mundiais onde se apresentou, a bandeira do Brasil muitas vezes levantou, dentro mesmo do seu carro, nas vitórias que ganhou. As corridas aos domingos eram uma animação. A Rede Globo fazia das mesmas a transmissão e todo o Brasil torcia para Senna ser campeão. E como Senna já vinha pensando em correr também, num dos carros da Williams, esse seu sonho, porém, tornou-se realidade, mas logo a tragédia vem. Ele, em 93, fez seu primeiro contrato com a equipe Williams e o mesmo não foi barato, e nessa correu buscando o tetracampeonato. Enquanto ele corria com esse título em mente, no ano 94 veio inesperadamente a morte de Ayrton Senna de forma horrivelmente. Foi no GP da Itália que isso aconteceu. No dia 1º de maio, o triste caso se deu, fazendo o Brasil perder o grande piloto seu. Lá no circuito de Imola, no país italiano, como que um grande aviso, ocorreu algo tirano, que fez Senna ficar triste, pensativo e sem plano. Na quinta e na sexta-feira, nos treinos oficiais, Senna notou que a corrida não ia sair em paz, porque houve acidentes violentos e fatais. Na quinta-feira, um piloto num acidente morreu, e na sexta-feira, Rubinho tão forte também bateu. E Senna naquela pista o perigo percebeu. A sua indecisão ele a todos expressou, os diretores da prova nenhum só lhe escutou. E na manhã do domingo a corrida começou. Na largada da corrida, Senna na frente partiu, continuou liderando desde que o sinal abriu. Mas quando não se esperava, o acidente surgiu. Senna na sua Williams ia a 300 por hora, porém na sétima volta aconteceu sem demora uma terrível tragédia, dessas que tudo devora. Na curva da Tamburello, Senna, o nosso campeão, perdeu muito rápido o controle da direção. Aí bateu muito forte no muro de proteção. A batida foi tão forte que o carro se esbagaçou. Inconsciente na pista, Ayrton Senna ficou. E com tudo isso ainda, a corrida não parou. E com quase 2 minutos dessa terrível batida, o helicóptero chegou, levando Senna em seguida ao hospital de Bolonha, a fim de salvar-lhe a vida. No hospital de Bolonha, Senna ficou internado. Os médicos o examinaram, mas foi triste o resultado. Às 2 horas da tarde, Senna tornou-se um finado. Assim que Senna morreu, causou grande desespero aos seus fãs em toda a terra, pois a notícia ligeiro foi anunciada a todos nas TVs do mundo inteiro. A morte de Ayrton Senna para o Brasil foi muito forte. Assim que anunciou-se a sua terrível morte, houve choro e desespero no Brasil de sul a norte. Senna ficou na Itália do domingo à quarta-feira, e na quinta, 2 de maio, o seu corpo fez carreira para o mesmo ser sepultado na sua terra brasileira. E quando lá em São Paulo foi pousado o avião, no aeroporto de Cumbica foi grande a comoção de todos que esperavam ele chegar no caixão. E desde que o seu corpo lá da Itália partiu, toda a TV brasileira o trajeto transmitiu, de modo que o percurso todo o Brasil assistiu. No Brasil, Ayrton Senna, logo assim que foi chegado, foi recebido com as honras de um chefe de Estado, em São Paulo, onde ele foi nascido e criado. O seu corpo foi levado para a Assembleia ali. Os artistas, os políticos e os esportistas daqui do Brasil o visitaram conforme eu assisti. Todos que o visitavam, sem dúvida, lágrimas vertiam,
e cada pessoa ali chorando assim dizia que um artista famoso agora o Brasil perdia. E finalmente chegou o doloroso momento do corpo de Senna ir direto ao sepultamento, e para o seu funeral o Brasil ficou atento. Seu corpo foi conduzido pelo corpo de bombeiro, seguido dos grandes homens do governo brasileiro e por milhares de fãs que sentiam desespero. Era o carro de bombeiro com o caixão indo na frente e a multidão atrás, com certeza muita gente, uns de carro, outros de moto, outros a pés, certamente. Chegando ao cemitério foi grande a comoção, quando o corpo de Senna, embalado no caixão, foi sepultado aos poucos para debaixo do chão. Até o último momento, toda a TV brasileira transmitiu em parceria com TVs da terra inteira tudo sobre Ayrton Senna, um piloto de primeira. E o seu sepultamento o mundo inteiro viu, que a TV brasileira ao mesmo transmitiu, e milhões de brasileiros o enterro assistiu. Depois do sepultamento, o Brasil continuou, homenageando Senna, piloto que se acabou, mas seu nome na história do Brasil ele deixou. A Esquadrilha da Fumaça, para homenagear, o piloto campeão fez com fumaça no ar, a letra S de Senna, de forma espetacular. O governo brasileiro decretou com atenção 3 dias de feriado em toda nossa nação, como honra e respeito ao nosso tricampeão. Os artistas musicais fizeram muitas canções homenageando Senna, um dos pilotos mais bons, que alegrou com vitórias a milhões de corações. A CBF também o fez homenageado, organizando um torneio, e o mesmo foi chamado de Troféu Ayrton Senna, e só com time afamado. Rodovia, praça e rua receberam com carinho o nome de Ayrton Senna, isso no Brasil todinho e em outras partes do mundo, noutros países vizinhos. Foi grande a homenagem feita em TV aberta. Para falar a verdade de maneira curta e certa, foi a maior do Brasil desde sua descoberta. Depois que Senna morreu, o Brasil perdeu a glória, pois não teve mais vitória com nenhum piloto seu. Só Ayrton Senna deu título e dignidade, vitória e felicidade ao Brasil que o consagrou. Ayrton Senna deixou muita falta e saudade. A situação do mundo atual. Escreveu J. Souza, declama o mesmo. A situação do mundo em nossos dias está tão profana e tão triste que sem dúvida alguma dá pra gente ficar pensando e também se perguntando o que o futuro trará. Nos 4 cantos da terra vê-se aumentar a maldade, o crime e a violência, orgulho e crueldade. Também a corrupção toma conta da nação em alta velocidade. O homem pelo poder faz guerra constantemente, nas Américas, na Europa, na Ásia e no Oriente, dando uma demonstração que dinheiro e posição é o que vale somente. As nações gastam bilhões de dólares anualmente com guerras destruidoras que ceifam diariamente milhões de vidas na terra. Não morre quem faz a guerra, e sim pessoa inocente. Para se manter no poder, muitos líderes mundiais travam guerra um contra o outro e dessa maneira faz milhões de refugiados saírem desesperados dos seus amados locais. As nações ricas investem milhões e muitos milhões, fabricando míssil, bomba, tanques de guerra, canhões, e por aqui não encerra.
ainda usam na guerra navios e aviões. Devido usarem armas de destruição em massa, milhões de vidas humanas são levadas na fumaça. Quando finda uma guerra, a mesma deixa na terra um rastro só de desgraça. Além de pessoas mortas, deixa muitas mutiladas, provocando assim sequelas que não são mais apagadas. E a guerra, além de matar, consegue também deixar famílias desabrigadas. E os líderes que estão travando guerras fatais, não é visando trazer para seus povos a paz, é com a intuição de manter a posição no poder e nada mais. Tanto é que muita gente da nação que a guerra ganha vive sem casa e comida e sem roupa porque não ganha na vida o suficiente, enquanto seu presidente vive fazendo barganha. As guerras causam sequelas nos corações e na mente dos que escapam com vida e que perderam um ente querido em sua família, pois guerra só traz quizilha e profunda dor somente. Mas hoje a violência e a criminalidade assumem diversas formas, assombrando a humanidade. A violência tem mais de uma modalidade. Por exemplo, o terrorismo é uma coisa terrível, pois os chefões do terror, de forma bem insensível, treinam jovens para morrerem, fazendo estragos horríveis. Faz a cabeça do jovem até ele se encher de bombas pelo seu corpo, se estourar e morrer, para matar outras pessoas que precisam de viver. O homem-bomba procura um lugar movimentado, escola rodoviária ou mesmo ônibus lotado, para ali se explodir e deixar mais de um finado. Ali ele se explode e mata rapidamente tanto pessoa idosa, tanta criança inocente, e a polícia não pode fazer nada, infelizmente. O terrorismo se alastra no mundo cada vez mais, em todos os continentes, eliminando a paz, e isso principalmente os povos orientais. Nas favelas das cidades, o crime organizado tem crescido de uma forma que deixa o povo assombrado, e os criminosos têm as favelas dominado. As facções criminosas travam guerra entre si, pelo comando do tráfico, e o que se vê ali é sangue jorrar no chão, e os governos nem aí. Quando os chefes do tráfico estão de barguia para trás, mandam fechar o comércio de forma muito audaz, e o povo fecha mesmo, dando a eles cartaz. Em São Paulo o PCC é forte e audacioso, e o Comando Vermelho no Rio é poderoso, e isso para os governos é bastante vergonhoso. Os criminosos não têm da polícia nenhum medo, roubam armas de quartel, sem susto e sem segredo, mostrando que o crime é forte e duro como um penedo. Portanto, a bandidagem toma conta das cidades, fazendo assim as pessoas perder suas liberdades, trazendo para as famílias muitas infelicidades. As pessoas compram chaves com cadeados possantes, se trancam com as famílias, isso todos os instantes, para ver se assim se livram dos audazes assaltantes. Mais e mais a bandidagem crescer hoje continua. É o cidadão comum trancado na casa sua e os bandidos libertos soltos no meio da rua. Não só terror, guerra e crime traz para o povo a desavença. Tem outras coisas horríveis que o justo não dá crença. Por exemplo, a safadeza tem tido muita crescença. Os namoros de hoje em dia é uma esculhambação. O rapaz pega a moça, leva para a escuridão e ali somente Deus vê qual é sua ação.
Quando não é no escuro, é no banco de uma praça. O rapaz pega a moça, beija, arrocha e amassa. Coladinhos que nem vento, no meio deles dois passa. Na hora que se abraçam, o bucho no outro cola. O rapaz gruda na moça que nem o diabo de escola. Tão juntos que quem vê pensa que é um feixe de mola. Entre os namorados já existe até um ditado que diz que beijo na boca já é coisa do passado e que a moda agora é se namorar pelado. É devido aos namoros horríveis de hoje em dia que tem tanta mãe solteira em centro e periferia, criando o filho sozinha, sem um pai na companhia. A safadeza permeia entre os casados também. Não é só entre os solteiros que atos imundos tem. Entre os casais existe atos que não colam bem. Tem cabra novo que casa e antes de um mês inteiro quer andar de festa em festa dando uma de solteiro, namorando escondido, um ato muito fuleiro. Se arruma todo e sai, esperto que só raposa, vai atrás de namorada, seja em Campina ou em Sousa, enganando as solteiras e traindo a esposa. Hoje está sendo comum o marido abandonar a esposa depois de velho e com outra se juntar. Isso acontece demais e é em todo lugar. Um velho disse pra mim: mulher a gente não poupa, velha e fria não presta, só quentinha como sopa. E eu troco de mulher como quem troca de roupa. Eu disse: quem deixa a esposa é muito desamoroso. Ele foi e me respondeu até um pouco raivoso: quem come num prato só, meu filho, é tuberculoso. Porém, não é só o homem que faz isso hoje em dia. A mulher também está mais fogosa e mais vadia, fazendo coisa que antes mulher nenhuma fazia. Tem mulher nova que casa e depois a toda hora, dando uma de solteira, anda com o bucho de fora, mostrando os troncos das coxas, que quem vê se evapora. Tem mulher que abandona esposo, filho e o lar, pra viver com outro homem, chegue de onde chegar, às vezes um vagabundo que não quer nem trabalhar. Eu ouvi uma velhinha de 85 anos dizendo: eu troco de macho como quem troca de panos. E no dia que eu casei, já casei com esses planos. Mulher traiu o marido, virou moda hoje em dia. Pode ser nova ou velha, senhora ou senhoria. Muitas só faz o que quer e o marido nem chia. Outra velha disse a mim: namorar é um conforto. Vou pra festa, danço e farro, só não agarro com morto. Boto o chifre no meu velho, chega ele e anda torto. Menino, a safadeza tomou de conta do mundo, por isso o mundo está horrivelmente imundo. E ao invés de melhorar, piora cada segundo. Os filhos não mais respeitam nem a mãe nem o pai. Se um filho vai saindo, o pai pergunta: onde vai? Ele diz: vou pro inferno, e bem ribingudo sai. Se a mãe dá um conselho pra filha não se envolver com gente de baixa classe, a filha pega dizer: se importe com sua vida, eu sei o que vou fazer. E se um pai aconselha o filho pra não andar junto com mais companhias, pra não se prejudicar, o filho diz: eu só faço o que meu eu me mandar. Os jovens hoje estão cada vez mais envolvidos no submundo das drogas que só os tem corrompidos, porque a droga transforma muitos jovens em bandidos. E quem se torna bandido na maldade se concentra, e no rol dos assassinos com muito afinco entra, e dessa forma num beco bem escuro se adentra. E a prostituição é outro caminho em que muitas jovens têm andado e se arruinado, porque não existe um braço forte que uma solução dê. Meninas de 9, 10, 11, 12 ou 13 anos engravidam diariamente e passam por desenganos.
por ter cometido algo sem fazer cálculos ou planos. As jovens que engravidam terão vida sem conforto, umas com filhos sem pai, outras cometendo aborto, seguindo a vida sem rumo por um caminho bem torto. Os homossexuais se assumem sem receio, um ato muito imundo, muito nojento e feio. Por isso é que de gay nosso mundo está cheio. Eles brigam na justiça para ter direito legal, querendo dar a entender que ser gay é natural. E agora parada gay é evento anual. Juntam gays do mundo inteiro em cidade populosa, chamando a atenção do mundo de forma minuciosa, para o mundo legalizar essa ação tão cebosa. Já se vê até marido deixar a esposa de lado para viver com outro macho amando e sendo amado. Um cabra desse eu chamo, no mínimo é de safado. Tem mulher também que deixa os filhos e o marido para viver junta com outra, chamando a outra querido. Isso é uma aberração que deixa o mundo aturdido. Lá nos Estados Unidos agora é aprovado o casamento na igreja de viado com viado, e sapatão com sapatão também já foi liberado. O preconceito também é outra coisa que tem dividido a humanidade, que de muitos séculos vem dividindo em duas classes que não se dão muito bem. Quando falo em duas classes, eu estou me referindo à classe rica e à pobre. A primeira só subindo, a segunda só descendo em um abismo caindo. O rico rouba 1 milhão e não é sentenciado. Mas se o pobre roubar apenas um pão minguado, passa o resto da vida numa cadeia trancado. O preconceito de cor é outra grande desgraça. Branco é chamado família, negro é chamado de raça. Todo mundo abraça o branco, ao negro ninguém abraça. Em países africanos o povo é dividido. Tem um partido para o branco, para o negro outro partido. E nem mesmo na igreja branco e preto são unidos. Outra coisa muito triste que assola muita gente é desemprego e fome que crescem diariamente nos 4 cantos do mundo, sem deixar um continente. Quem não arranja um emprego passa fome todo dia. De grana o poço é seco, de pão a casa é vazia. Nada é seu alimento, fome é sua companhia. Se vê nas grandes cidades, todo dia no lixão, de 10 a 12 famílias ali procurando pão, junto a porcos e urubus. Que triste situação. Mendigo pedindo esmola, de roupa esmulamada, se vê em toda cidade, de calçada em calçada. Pedir, eles pedem muito, mas não ganham quase nada. Outros morrem de doença, a míngua por não poder comprar remédio que é caro, e sem ninguém lhes valer, se acaba, mas porém, depois de muito sofrer. Já tem pai matando filho, filho matando o pai, irmão matando o irmão, outros que de casa saem, fazendo a parentela, dá muito gemido e ai. Portanto, a situação do mundo está assim: diminui o que é bom, aumenta o que é ruim, uma prova que o mundo está perto do seu fim. Deus vai destruir para sempre todos que estão fazendo tudo que é contra a lei, conforme estamos vendo. Mas os justos ficarão em nossa terra vivendo. O fim do mundo será uma limpeza geral de tudo quanto não presta e de quem pratica o mal, limpeza que será feita por Deus Pai Celestial. Em seguida, nossa terra será toda transformada num paraíso global e será só habitada de pessoas boas que somente a Deus agrada. Jesus, o Filho de Deus, será quem vai governar o mundo, e em seu governo muita paz vai se encontrar, mas somente quem segue a ele, a ela vai desfrutar.
Zé Mendonça, o sertanejo valente. Autoria de José Villanova, declama J. Souza. Quando os senhores de engenho matavam por distração, botavam gente em fornalha sem dó e sem compaixão. Deu-se um caso interessante no engenho Lajeirão. Era o dono do engenho, o coronel Piancó. Era um coração de Nero, um gênio de Faraó, ruim que só a desgraça, malvado de fazer dó. Se um sujeito tirasse uma cana no partido, ele mandava açoitá-lo até deixá-lo moído, ou jogava na fornalha para deixar derretido. Quando não fazia isto, punha outro embaraço. O cabra chupava a cana, mas engolia o bagaço. 1 litro de caldo quente botava no espinhaço. Para dar surra ele tinha 10 ou 12 empregados. No engenho tinha um açude com 3.000 metros quadrados. Ali jogava os cadáveres dos pobres assassinados. Quem tirasse uma colher de mel de dentro da taxa, apanhava 2 horas com uma enorme borracha. Depois ia para a fornalha, tornava-se o corpo em graxa. Por uma cuia de caldo, eles sangravam cristão. Todo o povo tinha medo do engenho Lajeirão. O coronel Piancó não era gente, era o cão. Um pobre pai de família naquele engenho chegava, com 3 ou 4 filhas moças, ele a todas deflorava, e depois matava o pobre e no açude jogava. Umas 100 e tantas moças já havia deflorado, e quem falasse morria, ou na falta era jogado. Na fornalha do engenho era o mesmo resultado. Os vigias do engenho eram ruins e malvados, como Singo e Verudítio, que de Herodes eram empregados, fazendo do rei perverso os mais horríveis mandados. O coronel Piancó na Europa mandou buscar um cão raçado com lobo, valente de admirar. O muro da casa grande, ele à noite vigiar. Ensinou logo ao cachorro fazer o que ele mandava, pois o cachorro partia quando um cristão passava no espinhaço do cabra, pois o cachorro mijava. Quando o cachorro vinha, era para estrangular. O coronel Piancó de lá pegava a gritar: ele é assim, mas não morde, se abaixa, ele quer mijar. O sujeito se abaixava, se escorava em um braço, o cão levantava a perna sem o menor embaraço, e daquele miserável mijava no espinhaço. Se o sujeito falasse, era logo estrangulado, pois o cachorro era grande e além disto malvado. O cabra saía quieto com o espinhaço mijado. Porém existe um provérbio que é de muito valor, que um dia é da caça, o outro é do caçador. O diabo, quando não vem, manda sempre um portador. Deixa o senhor do engenho a horrorosa serpente, fazendo perversidade no engenho com toda a gente, pra falar em Zé Mendonça, um sertanejo valente. Dos encostos de Buíque, o José Mendonça era um coração de serpente, natureza de pantera. Não tinha medo de nada, era quase a mesma fera. Era um cabra sarará, tinha o nariz de taboca, o rosto largo e comprido, o cabelo de taioca, destes que vendo o barulho sem ser com ele emboca. Umas 4 ou 5 vezes atirou em Lampião, porém uma grande crise acarretou o sertão. Zé Mendonça foi ao sul só para ganhar o pão. Preparou a sua mala porque se viu obrigado, botou o punhal na cinta e o revólver de lado, e para a costa suleira seguiu bastante animado. Resolveu deixar uns dias o seu amado sertão, saiu por ali abaixo pronto para ganhar o pão, e desta vez foi parar no engenho Lajeirão. Zé Mendonça já abatido, pois a fome era tirana, aí entrou no partido, tirou uma grande cana, muito bonita e madura, da qualidade caiana.
descascou-a e foi chupar, satisfeito e descansado. Nem na metade ele ia, ouvir um grito danado, dizendo: quem lhe deu ordem, cabra, bandido, safado? Justamente era o vigia do engenho Lajeirão, com um punhal na cintura, um rifle grande na mão. Zé Mendonça perguntou: o que é isso, patrão? Disse o vigia: levante-se, cabra atrevido e safado. Para engolir o bagaço, e é para engolir calado, depois levar uma surra do lombo ficar rachado. Ele olhou para o vigia e começou a sorrir. Disse o vigia: não brinque, o negócio é de encardir. Mendonça disse: demore, depois eu vou engolir. Mendonça ali levantou-se, pertinho dele chegou, dizendo: patrão, acalme, me diga quanto custou. O vigia descuidou-se, Mendonça o aberturou. Tomou-lhe logo o punhal, o rifle caiu no chão. Mendonça o derribou dentro de um grutilhão. Amarrou e disse: não grite, que lhe fura o coração. Cortou uma cana preta desta dura de tini, descascou-a e botou perto. Aí começou a sorrir, dizendo: o bagaço desta o senhor vai engolir. O vigia, para não morrer, foi o bagaço engolindo. Era lágrima descendo, sangue da boca saindo, e o punhal de Mendonça pelo bucho se sumindo. Engoliu todo o bagaço que havia por ali. Mendonça ainda cortou-lhe uma orelha de persi, deu-lhe uma surra e disse-lhe: dane-se, cabra, daqui. O vigia pegou a reta, para o engenho não voltou. Era tarde e com pouco a noite se aproximou. Pelo pátio da fazenda Mendonça velho passou. Na frente da casa grande ele ouviu um cão ladrar. Partiu para pegar Mendonça, mas Mendonça ouviu gritar: ele é assim, mas não morde, se abaixa, ele quer mijar. Mendonça ali abaixou-se e esperou pelo cão. O cão chegou para mijar, tomou logo posição. Mendonça aí empurrou-lhe o punhal no coração. Com a grande punhalada, logo morto o cão caiu. Para o partido de cana, Mendonça se dirigiu e por lá passou a noite até que o dia surgiu. Quando os trabalhadores botaram para moer, Mendonça viu a fumaça pelo ar se estender. Aí disse: está na hora, eu um caldinho vou beber. Aí entrou no engenho mais ou menos preparado, com o punhal na cintura, o chapéu um pouco quebrado, o matulão de uma banda, vermelho que ia danado. Aproximou-se da bica, uma cuia ali tirou, encheu de caldo e bebeu, e novamente tomou, ficou o resto na cuia, na mesma taxa jogou. Depois voltou para as moendas, deu a devida atenção, fez um cigarro, fumou, porém não houve um cristão que ali dissesse nada, conheceram que era o cão. Mendonça olhou para o povo, disse desdenhosamente: o senhor de engenho daqui dizem que é homem valente? O povo ficou calado, não falou um só vivente. Neste momento chegou um tal de Natanael, dizendo: ontem à noite deu-se um caso cruel. Um cabra matou a ferro o cachorro do coronel. Se uma pessoa disser quem foi que matou o cão, ganha 2 contos de réis e tem mais um anelão, um emprego no engenho à sua satisfação. Mendonça olhou para o cara e perguntou: é verdade? O cabra disse: é um fato. Mendonça, sem novidade, disse: eu vou ganhar o dinheiro que tenho necessidade. Dirigiu-se à casa grande, chegou na porta e bateu. O coronel saiu logo, nem um bom dia lhe deu. O que o senhor deseja? Mendonça aí respondeu: é certo que o coronel dá a qualquer cidadão 2 contos de réis novinhos, além disso um anelão. A pessoa que disser quem foi que matou o cão, dou, e foi logo buscar, e nas mãos dele botou. Quem matou o cão foi eu, Mendonça lhe retrucou. Se quiser alguma coisa, às suas ordens estou. O cachorro veio mijar, no meu lombo eu lhe dei fim.
se quiser tomar vingança, se sacuda e vem a mim. Meu lombo não é pinico pra mijo de gozo ruim. O coronel respondeu-lhe: isso não é prejuízo. Quero é que fique comigo, com toda calma lhe aviso. De um homem como o senhor, no meu engenho eu preciso. Pediu café e tomaram, Mendonça o cobre guardou. Uma casinha aciada a Mendonça ele entregou. Por vaqueiro da fazenda, José Mendonça ficou. Todo o povo soube logo do vigia ao bagaceiro. E a negrada dizia: o Mendonça é cangaceiro. O coronel vai achar tampa para o tabaqueiro. Mendonça montava bem, no outro dia trouxeram um cavalo saltador, dizendo: é bom, e lhe deram. Ficaram esperando a queda e a olhar se puseram. Mendonça montou-se logo no cavalo ventania. O cavalo deu 3 saltos, Mendonça velho dizia: salta que eu vou te mostrar por onde é que a gata mia. Firmou-se em cima da sela e arrochou-lhe a espora. E o cavalo saltou mais ou menos 1 hora. Quando deixou de saltar, o fato estava de fora. Mas Mendonça não caiu, furou a satisfação. O povo todo dizia: o sertanejo é o cão. Onde encontrava, pegava, era uma admiração. Zé Mendonça tomou conta de uma grande vacaria. O coronel satisfeito a todo mundo dizia: eu tenho no meu engenho um cabra de garantia. Mendonça tinha coragem que dava para 6 ou 7. Porém dizia ao povo: comigo ninguém se mete. Aqui e acolá estava com um cabra no bufete. Um dia foi tirar leite, quando no curral entrou uma turina valente, contra ele se botou. Por uma felicidade, José Mendonça escapou. Aí meteu-lhe o revólver, a vaca caiu no chão. No mesmo instante morreu, com um tiro no coração. Um irmão do coronel veio tomar satisfação. Partiu para José Mendonça, feito uma fera assanhada. Mendonça negou-lhe o corpo e deu-lhe uma caçambada. Pegando o ouvido esquerdo, foi horrível a pancada. O sujeito ainda roncou quase 1 hora no chão. O coronel Piancó chegou nessa ocasião, com sua esposa e o povo, acalmou toda a questão. José Mendonça ficou no engenho Lajeirão, querido do coronel porque era valentão. E da vaca que matou, ele não deu um tostão. O coronel Piancó criava uma molequinha, já estava com 15 anos, era muito bonitinha. Mendonça viu a moleca, achou muito engraçadinha. A molequinha também de Mendonça se agradou. Pegaram num choro baixo, Mendonça velho noivou. O coronel soube logo, porém calado ficou. E assim continuaram, foi aumentando o namoro. Zé Mendonça era destes que não tem pena do couro. Bala pra ele era prata, punhal pra ele era ouro. Já fazia 4 meses que ele tinha noivado, não falava em casamento porque havia formado um plano muito certeiro, por isso estava calado. Daí a pouco a negrinha grávida se apresentou, o coronel quis matá-la, mas a mulher não deixou. Ele para José Mendonça logo um recado mandou. Mendonça mandou dizer que estava muito ocupado, o coronel fosse lá se estivesse vexado. O coronel nesta hora da raiva ficou manchado. Foi onde estava Mendonça, chegando lá lhe disse assim: Zé Mendonça, você fez um papel muito ruim. Zé Mendonça interrogou, dizendo: veio daí em mim? O coronel disse: não, porém preciso acertar, porque com a molequinha você precisa casar. Zé Mendonça disse: eu caso, se o senhor me pagar. Precisa o senhor me dar 10 contos de réis primeiro, manta, chapéu, uniforme, tudo pronto e prazenteiro, um par de sapatos bom, feito no Rio de Janeiro. O coronel disse: eu dou, tudo com acabamento. Os 2 contos eu lhe dou, sem haver constrangimento. Foi para casa acertar o dia do casamento. Assim que chegou em casa, o que faltava arrumou.
No outro dia, cedinho, ele ao juiz avisou. O dia do casamento com o juiz acertou. Depois falou com Mendonça e deu-lhe tudo afinal: chapéu, camisa e gravata, sapatos, cor natural, uma roupa muito chique, bem feita e de tropical. Além de 2 contos que já a ele tinha dado, deu mais 200 cruzeiros. Mendonça viu-se arrumado, porém dizia: eu te ajeito, deixa, eu tenho bom guardado. Quando Mendonça se viu com dinheiro e roupa chique, disse sorrindo sozinho: quem tiver grávida que fique, o sertão está chovendo, eu vou visitar Buíque. Primeiro fez uma carta com muita calma sozinho, dizendo: seu coronel, eu vou e tenho um cobrinho. O senhor criou a negra, também cria o molequinho. Quem gosta de negro é onça, e eu estou descansado. Não vou chegar em Buíque com uma negra de lado, e além disso tudo, com o bucho desmantelado. No mais, eu fim do assunto, vou embora, o senhor fique. Já arrumei o dinheiro e mais uma roupa chique. Se quiser falar comigo, dê um saltinho em Buíque. Assinou-se Zé Mendonça, o sertanejo valente. Botou mais uma pilheira na carta perfeitamente, dizendo: eu vim do engenho para tirar raça somente.